Boa noite. Hoje iniciamos mais uma aula de Química do segundo módulo, continuando o conteúdo da semana passada, onde vocês viram apenas a parte teórica do estudo de soluções e hoje nós vamos continuar, tá? Hoje nós vamos estudar a concentração de uma solução. Antes de mais nada, deixa eu relembrar a vocês o que é uma solução. Semana passada, vocês viram que toda mistura homogênea é uma solução. E se ela é uma mistura, é porque nela existe mais de um componente. Isto é, numa mistura de água e sal, por exemplo, existe tantos gramas, por exemplo, de sal e tantos ml de água. Então, você tem uma certa quantidade de soluto e tem uma certa quantidade de solvente presente numa mistura. A concentração da solução tem tudo a ver com a quantidade de matéria presente na solução. Isso porque ela se refere justamente a essa quantidade de matéria que está dispersa numa certa quantidade total de uma solução. Então, o que seria a quantidade de matéria dispersa numa solução? E o que seria a quantidade total de uma solução? O que significa esses termos? A quantidade de matéria que está dispersa numa solução seria a quantidade de soluto que foi misturado ao solvente para produzir a solução. Então, essa quantidade de soluto pode estar expressa em massa, e a massa do soluto, como ficou dito na última aula, é representado por M1. A quantidade de soluto presente numa solução ainda pode ser expressa pelo número de moles do soluto presente na solução. Aqui representado por N1. Vocês vão estudar melhor sobre essa variável quando a gente estiver estudando um tipo de concentração chamado de molaridade. Vamos chegar lá. E a quantidade de matéria dispersa numa solução, de soluto, ainda pode ser expressa em volume. Se o soluto for líquido, ele vai ser expresso em volume. Então, é V1. E a massa da solução, que eu coloquei aí, mas porque vocês vão precisar dessa informação quando vocês aprenderem a calcular a densidade de uma solução, por exemplo. Você não vai levar só em conta a massa do soluto, você vai ter que levar em consideração a massa de toda a solução. Soluto mais solvente. É só uma exceção. E existe a quantidade total de uma solução, que pode ser o volume da solução, pode ser a massa da solução, pode ser o número de moles de toda a solução. Então, quais são os tipos de concentração que nós iremos estudar nessa unidade? Densidade de uma solução. Nós vamos estudar o título em massa de uma solução. Isso é um tipo de concentração, tá, amores? Título em volume de uma solução. E vamos aprender sobre concentração comum de uma solução e sobre concentração molar ou simplesmente molaridade de uma solução. Vamos estudar uma a uma. Hoje nós vamos começar pela primeira, densidade. O que é a densidade de uma solução? É a relação proporcional entre a quantidade, ou melhor, a massa da solução e o volume desta mesma solução. Ou seja, resumindo, é a razão entre a massa e o volume de uma solução. Essa massa pode ser medida em grama, pode ser em miligrama, em quilograma. O volume pode ser medido em centímetros cúbicos, mililitros, litros, depende do problema, da situação que nós estivermos trabalhando, tá?
por enquanto, o que é que a PRO espera de vocês? Que vocês entendam que para se calcular a densidade de uma solução, eu preciso da massa dessa solução dividido pelo seu volume. Atenção, porque vocês vão encontrar situações em que eu peço para você calcular a massa da solução. Aí você vai ter que pegar e inverter as posições das variáveis. Você vai isolar a massa e o que é que vai sobrar? A densidade e o volume. Aí, massa é sempre igual a densidade vezes o volume da solução. Então, se eu quero achar a densidade, a densidade de uma solução, basta eu pegar a massa e dividir pelo volume. Agora, se eu quero achar a massa, eu isolo a massa e o que é que eu vou achar? Densidade vezes volume. É o que a PRO mostra logo aqui adiante. Olha aqui a observação. Se eu quero achar a densidade, eu pego a massa e divido pelo volume. Então, qual é a densidade, por exemplo, em gramas por centímetros cúbicos de uma solução cujo volume é 5 centímetros cúbicos e a massa é 400? Densidade é o quê? Massa dividido pelo volume. Então, a densidade vai ser as 400 gramas dividido por 5 centímetros cúbicos, achando 20 gramas por centímetros cúbicos. A resposta está aqui na letra D. Olha outro exemplo. Se um corpo tem massa de 4 gramas, vê, isso aqui é a massa. A massa é 4 gramas. E um volume, V, de 0,1 centímetros cúbicos, qual será a sua densidade? Densidade é massa sobre volume, isto é, massa dividido pelo volume. Então, eu pego a massa, que é 4, e divido pelo volume, que é 0,1. Isso dará 40 gramas por centímetros cúbicos. Resposta correta, letra D. Vê como aqui a PRO inverte o problema. Eu peço que você ache o valor da massa dessa solução, de um objeto, melhor dizendo, de ouro maciço. É uma solução no estado sólido, cuja densidade, D de densidade, vale 20 e o volume 25 centímetros cúbicos. Então, eu vou fazer aquela famosa operação ao contrário, certo? Se densidade é massa dividido por volume, então massa é densidade vezes volume. Ou seja, a massa será 20, que é a densidade, vezes 25, que é o volume. Isso daqui dará 500 gramas. Amores, como é que eu sei que a massa vai ficar em gramas? É só eu olhar para a unidade da densidade, que está em gramas por centímetros cúbicos. Então, a massa é gramas e o volume é em centímetros cúbicos, como já está aqui, tá bom? Então, o resultado aqui é 500 gramas, que está na letra B. A mesma coisa, a quarta questão. O que é que eu dou aqui? Eu digo que um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio. Isso daqui é o quê? Volume, V. De densidade, D de densidade, isso aqui é D. 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Qual é a massa? Você já sabe, querido. Você já sabe que você vai achar massa em quê? Em gramas, porque a densidade está em gramas por centímetros cúbicos. Massa, você já sabe, é densidade vezes volume. Então, vai ficar 13,6 vezes 200. 13,6, que é a densidade, vezes 200 centímetros cúbicos, que é o volume. Isso daqui dará 2.722 gramas de massa. Letra A. Ok, amados?
Pronto, era isso que a Pro tinha para passar no dia de hoje. A Pro está aqui no grupo para tirar dúvida, seja no privado, seja no grupo. A Pro vai postar um exercício de classe sobre concentração e cálculo de densidade e massa da solução. Vai estar lá no grupo, logo aqui abaixo, tá? Obrigada e até a próxima.